Olá, sejam bem-vindos ao De Corpo e Alma. O nosso assunto de hoje fala sobre futuro. Como tornar o planeta mais sustentável para o futuro. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje a Débora Paiva. Ela é consultora ambiental, pensando no agora, no amanhã e no depois também, quando se fala sobre sustentabilidade, né? Débora, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, Marcela. É um prazer poder falar, sobre o nosso trabalho, sobre como contribuir para o nosso planeta. E quando a gente fala em cuidar desse planeta para pensar no futuro, a gente pensa a curto prazo, daqui 10, 20 anos, mas a longo prazo também. Várias gerações vão vir e vão precisar desse mesmo planeta para sobreviver. Mas vamos voltar um pouquinho, antes de falar de futuro, vamos falar de passado, porque nos últimos 10 anos a gente viu aí, a gente assistiu, infelizmente, a alguns desastres naturais. Para falar sobre cuidar do planeta, a gente, olhando para trás, a gente pode ver alguns erros que que aconteceram e que a gente pode cuidar daqui para frente? Como você analisa esses desastres que aconteceram? Olha, a questão ambiental, a preservação ambiental é um tema muito recente. Nós temos aí a discussão sobre a preservação, sobre os cuidados ambientais desde 1970. E isso é algo que vem crescendo. Então, durante muitos anos, nós tivemos aí uma gestão, das cidades, do empresariado que não era pautada por questões ambientais. Então, nós tivemos ocupações de áreas irregulares, descarte de resíduo irregular, a gestão do meio ambiente de uma forma que não pensava nos impactos que isso causava. E nós vivemos esses problemas, porque nós vemos hoje o aquecimento global, nós vemos enchentes, desmoronamentos, questões que estão diretamente relacionadas à falta dessa gestão, à falta dessa preocupação. E isso que aconteceu, esses últimos desastres naturais, tem a ver com o que foi feito anteriormente, porque vai se acumulando esses problemas, assim? Sim, esses problemas eles vão se acumulando. Hoje nós ainda temos condições de reverter várias questões. Nós estamos aí em um momento que os próprios cientistas indicam que é possível reverter esses problemas através das nossas ações. Entretanto, se a gente não executar essas questões nesse momento, a ciência também indica que os impactos ambientais e esses desastres ambientais que nós já vivenciamos, eles vão ser ainda mais graves nos próximos anos. Porque vão se acumular, né? O que já foi feito, o que já está lá, o que aconteceu, e se continuar vai piorar. Hoje, Débora, a gente acompanha assim que esse assunto sobre cuidar, o cuidado com o meio ambiente, ele é um assunto mais evidente, mas nem sempre foi assim. As pessoas, elas estão se preocupando mais ou elas estão sendo obrigadas a se preocupar? Olha, nós temos as duas situações. Nós temos hoje empresas, administrações públicas que se preocupam com o meio ambiente, mas nós também ainda temos gestores que buscam somente cumprir o que está na legislação. Nós temos uma legislação que traz obrigações ambientais e esses órgãos públicos, empresas, precisam cumprir essas obrigações para poderem aí se manterem abertos, são alvo de fiscalizações, mas nós também temos hoje empresas que buscam cumprir funções ambientais e funções sociais. Porque quando você fala em meio ambiente, a questão social também está muito direcionada. A gente vê aí os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos organizados pela ONU. Neles estão presentes questões sociais, questões econômicas e questões sociais, ambientais e econômicas. Mas nós também temos a população, que também é um fator muito importante na mudança dos nossos governos e das nossas empresas. Porque nós temos uma comunidade, pessoas hoje mais conscientes que buscam consumir produtos com responsabilidade ambiental. É muito comum agora você olhar nos rótulos dos produtos, nas propagandas das empresas, certificações.
que mostram que essa empresa ela cumpre as suas obrigações e que ela executa questões ambientais, né? Questões que estão além das obrigatoriedades, inclusive. E isso é um diferencial, né? Porque as pessoas estão buscando consumir produtos mais sustentáveis. E dentro dessas obrigações das empresas, quando a gente está ouvindo falar muito sobre o crédito de carbono. Traduz de uma forma mais simples para quem ainda não entendeu como funciona esse crédito de carbono? O crédito de carbono no processo industrial, você tem aí a emissão de gases do efeito estufa. No processo industrial e em outros processos, inclusive, no descarte do resíduo, em várias questões. Quando você produz gases do efeito estufa, você está produzindo gases aí que são, né, poluentes, gases que causam o efeito estufa, né, dentro aí no nosso planeta. Então, o crédito de carbono é um processo para você reduzir essas emissões. As empresas, hoje existem empresas que são obrigadas a gerir as suas atividades para reduzir a emissão desses gases, mas nós também temos aí projetos e processos que possibilitam que empresas e também o setor do agro, através da forma de produção ou a manutenção de florestas, que produzem gás, que fazem a captura, né, através dos projetos, através de um formato produtivo diferente, fazem a captura desses gases, né, que são poluentes. Então, o crédito de carbono é o quê? São ações, projetos que reduzem a presença desses gases do efeito estufa no nosso planeta. E isso hoje, esses créditos, eles podem até ser comercializados. Então, existem empresas, existem aí setores, né, econômicos que estão investindo em manutenção de florestas, em processos produtivos menos impactantes, justamente para gerar créditos para quem gera os gases poluentes. Aí é feito um comércio, né, entre quem gera e quem tem a área de preservação. Então, para ter uma balança. Para ter uma balança, Anny, justamente. E você tem uma empresa que faz essa consultoria ambiental justamente para direcionar essas empresas em como conseguir manter esse equilíbrio entre a produção e o cuidado com o meio ambiente? Justamente. Eu atuo há 13 anos nessa área, né? A nossa empresa, a Pacto Ambiental Consultoria, está no mercado há 7 anos e nós atuamos orientando as empresas, o setor público, em como fazer uma gestão sustentável, pautada em toda essa obrigação ambiental na legislação, mas também elaborando projetos para atender às demandas, né? Porque às vezes o empreendedor visualiza uma situação ali que ele quer ser mais sustentável e nós vamos também além do que está na legislação, né? Quando a gente fala da empresa, a gente tem ali já um pacote do que deve ser feito, né? Quando a gente fala para a parte de estruturação de uma cidade, por exemplo, né? Dos cuidados ali com o poder público, isso também se encaixa? Se encaixa sim. A cidade, ela é onde nós estamos, né? E com o aumento da urbanização, o aumento das populações na área urbana, nós temos uma preocupação ainda maior. Porque dentro da área urbana nós temos questões que envolvem a arborização urbana, a drenagem urbana, todo o saneamento básico do município está relacionado à questão ambiental. O consumo de água, a gestão de resíduos, o nosso esgoto, são questões que fazem parte da gestão ambiental. Então entra dentro desse pacote também. Sim. E essas medidas também, essas cobranças que são mais atuais também, elas estão funcionando também no poder público? Sim, com certeza. O poder público, ele tem uma cobrança que vem de todas as esferas. O governo federal tem obrigações, o governo do estado tem obrigações e os municípios têm obrigações. Nós atuamos com municípios, né, nesses meus 13 anos de experiência, meu foco sempre foi dentro de municípios, né? Eu já fui secretária municipal, né? E assim, a gente conhece bem todas as dificuldades, porque os municípios acabam sendo assim os grandes atores, porque são eles,
né, que cobram das empresas também em muitas situações, são os municípios que fornecem a estrutura para a gente viver. Então as obrigações estão muito em cima da administração municipal. Muito bem. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e depois a gente volta falando também sobre a população. Você, eu, todo mundo, cada um tem um papel importante quando a gente fala em pensar no futuro para um planeta sustentável. Quer saber qual é a sua parte também? Então não saia daí que a gente volta já. Estamos de volta com o De Corpo e Alma falando sobre futuro. Como vamos deixar esse planeta sustentável para quem vem por aí, para as nossas outras gerações? Débora Paiva está aqui conversando com a gente, ela é consultora ambiental. A gente falou sobre a parte das empresas, que elas precisam cuidar, são cobradas em relação a esse cuidado ambiental. Os setores também públicos, né? Governamentais, mas também tem o papel individual de cada ser humano, né, Débora? De cuidar do seu espaço também para que o planeta seja cuidado como um todo, em todas as esferas. Cada um tem um papel importante nessa preservação, né? Com certeza. Quando a gente fala em meio ambiente, nós somos parte do meio ambiente. E isso falta esse entendimento para as pessoas, né? Que nós, como parte do meio ambiente, nós temos muitas responsabilidades, né? A população costuma cobrar da administração pública, mas para a administração pública conseguir cumprir as suas obrigações, ela precisa da nossa atuação, né? A gente visualiza muitas situações de descarte irregular de resíduos, né? É só andar por uma estrada rural que a gente verifica sacolas, saco de lixo de pessoas que saem da sua residência para fazer o descarte numa estrada rural. Mas espera aí, o caminhão de lixo em todos os municípios hoje passam na porta das residências. É só você colocar para o caminhão levar, né? Então, assim, para que fazer isso? Para que fazer o descarte na beira de um rio, numa estrada rural? Né? É algo assim que a gente inexplicável o porquê que uma pessoa faz isso. Uma outra questão é sobre a separação dos resíduos. Nós temos, né, uma função social quando a gente fala em resíduos, né, que são os resíduos recicláveis e os resíduos orgânicos, os rejeitos que não têm reciclagem. Quando a gente pega uma caixa de papelão, uma latinha, uma embalagem plástica e mistura, né, com resíduos orgânicos e manda para um aterro sanitário, nós estamos enterrando dinheiro, porque o resíduo reciclável ele pode ser reaproveitado no processo produtivo e se tornar um novo material e reduzir os materiais que a gente tira da natureza, né? Nós temos as cooperativas de reciclagem que vivem dos materiais recicláveis, né? Famílias inteiras que vivem da reciclagem. E para essas cooperativas poderem funcionar, é necessário que a gente faça em casa uma simples separação. É reciclável, é orgânico, só precisa ter ali 2 saquinhos e separar e colocar nos dias corretos da coleta seletiva, que com certeza aí no município tem e é só observar as datas, questionar na sua prefeitura, qual dia que é o dia do reciclável, qual o dia que é a coleta do orgânico e colocar no dia certo, que daí você vai estar contribuindo para o meio ambiente e vai estar contribuindo para a geração de renda dessas famílias que vivem da reciclagem. E quando a gente fala de separação desses materiais recicláveis, as pessoas precisam entender que esse material ele precisa de uma pré-triagem, né? Para ser separado. Por exemplo, se está sujo, passa uma aguinha que daí fica até mais fácil e ele é aproveitado. Porque muitas vezes, quando chega lá na cooperativa de recicláveis, esse material que é reciclável, ele não pode ser utilizado. Isso é uma questão bem importante também. E as pessoas falam, mas meu Deus, eu vou lavar, vou gastar água lavando reciclável. A gente não está falando de você pegar uma bucha e ficar esfregando reciclável, tá? A gente está falando de você ali
passar uma aguinha, enxaguar, só para não gerar ali um mau cheiro, não gerar bichinhos, porque você imagine, né, o pessoal trabalhando ali na reciclagem e tendo que colocar a mão em uma coisa suja, que já está com mau cheiro, porque quando esse resíduo sai da sua casa, ele não vai direto lá para separação na cooperativa, ele demora aí 2, 3 dias até chegar lá. Então uma caixinha de leite, né, aquele leite azedar dentro da caixinha de leite, isso vai atrapalhar a reciclagem e vai gerar uma condição, né, de um trabalho desagradável para essa comunidade. Então a gente precisa dessa colaboração de todos. E uma outra coisa bem importante também é o cuidado com materiais que são cortantes ou que furam. Né? A gente vê a comunidade muitas vezes descartando agulhas, né, materiais como lâminas, vidro quebrado, tudo misturado ali naquele material. Então o pessoal que faz a coleta ali do caminhão de resíduos frequentemente sofre acidentes com isso. Então você imagina, o coletor de resíduos, ele vai coletar e ele se fura com uma agulha. Ele não sabe que doença aquela pessoa tem. Então, assim, são várias questões que dependem do nosso cuidado. Basta você procurar o posto de saúde para você fazer o descarte dessas agulhas, desses materiais de medicamentos que você usa em casa. Vidro quebrado, pega uma garrafa PET, corta no meio, coloca o vidro quebrado, passa um durex, tá tudo certo, pode pôr no material reciclável. Então, assim, são cuidados bem simples que a gente evita contaminação de doenças, evita acidentes para esses trabalhadores também. Aí entra também aquele cuidado com o outro, né? Eu acho que entra mais também a empatia de pensar no outro que vai seguir esse fluxo para fazer essa reciclagem. Bom, a gente falou do princípio básico de sustentabilidade, que é separar o lixo ali, separar o que é lixo, o que é um material reciclável. A pessoa também, quando ela vai pensar num todo, ela pode pensar também na estrutura do quintal dela também. Porque tem muita gente que reclama, vamos colocar um exemplo, tanto de cidades como moradores também, quando chove muito, alagou tudo. Mas se alagou é porque não tem para onde essa água ir, em muitos casos, né? São as áreas de drenagem. Fala um pouquinho sobre essas áreas para a gente. Olha, a drenagem urbana, ela tem a função, né, de levar a água da chuva embora. A água, ela precisa ir para algum lugar. E quando a gente joga lixo dentro da drenagem, a gente está entupindo essa tubulação que tem a função de levar água. Quando a gente tem alagamentos, é comum a gente ver resíduos saindo dessa boca de lobo, né? A gente vê aí em algumas situações bocas de lobo que ficam ali borbulhando, saindo. O que é isso? É por conta desse resíduo que está colocado dentro das bocas de lobo, né? Então, assim, é algo fundamental, não é algo desnecessário. A drenagem urbana, quando a gente vê aí uma expansão urbana acontecendo, ela é uma das questões que a administração pública precisa investir, e não é algo barato. Então, assim, se no seu município tem a drenagem adequada, tem, né, toda essa questão implantada, a gente precisa colaborar para não varrer as folhas para dentro da drenagem, não jogar o material reciclável, porque isso de alguma forma vai voltar para você. Aí não adianta reclamar que o próprio lixo que foi jogado ali voltou para casa. E dentro da casa das pessoas também, cheguei, tem um quintal, tem um pouquinho de terra ali, não, eu vou colocar calçada em tudo que é para não sujar. Isso também é um problema, né, quando a chuva vem. É um problema, porque se você impermeabiliza tudo, choveu, para onde que essa água vai? Ela precisa ir para a drenagem. Então, assim, não fazer também as ligações clandestinas, porque muitas vezes a pessoa impermeabiliza tudo, direciona o seu esgoto e essa água da sua residência para a rede de drenagem sem saber se é possível, se isso não vai afetar toda a comunidade, né? Isso é um problema sério também. Então, quando a gente olha esse todo aqui, tem uma parcela de cuidado para cada um. Com certeza. Não é mesmo?
não adianta a gente ter a coleta de lixo passando na porta da residência, não adianta a gente ter uma drenagem implementada, não adianta a gente ter o município cuidando da arborização se a comunidade não fazer a sua parte, né? Porque quem joga o lixo dentro da drenagem? É a comunidade. Quem que não faz a separação na residência? É o morador. Então, assim, quem muitas vezes mata a árvore escondido, jogando ali um veneno, colocando óleo queimado no pé da árvore, é o morador. Mas e aí? Subiu a temperatura, teve enchente, tem mau cheiro saindo daquele bueiro. Quem que causou isso? Né? Não adianta só cobrar da administração. Eu, você, todos nós precisamos fazer a nossa parte, que é uma parte muito pequena, inclusive muito simples. Mas somado dá um grande trabalho. Com certeza. Qual a expectativa assim, dos próximos anos? Do que já foi feito, essa recuperação? Foi feita uma pesquisa, você disse que dá para reverter muita coisa. Do jeito que está caminhando, vai dar para recuperar bastante coisa? Como as empresas, as pessoas, o poder público está lidando com essa parte de cuidado ambiental? Olha, nós estamos num estado que é o quarto estado mais sustentável do Brasil. Então, nós vemos aí muitas ações do governo do estado incentivando, né, a manutenção de áreas verdes, incentivando os municípios, né, a fazerem uma gestão ambiental até para acessar recursos públicos, sabe? Então eu vejo que é possível reverter muita coisa, né? É possível através dessas ações. Mas a gente precisa que não só o poder público tenha as ações, a gente precisa que a nossa comunidade seja mais consciente também, porque senão a gente fica apagando fogo, né? E não é essa, e isso não pode acontecer. A gente precisa que as coisas sejam sistematizadas, organizadas, de uma forma que realmente gerem resultados. Porque um sozinho não vai mudar, né? A gente precisa que as empresas também busquem não só implementar o que está ali na legislação, mas busquem processos mais sustentáveis, usando produtos mais sustentáveis, né? Porque isso vai fazer a diferença. E ensinar também para aqueles que vão cuidar do futuro, que são as crianças, né? Ser exemplo hoje para que esse exemplo se torne realidade amanhã. Com certeza. Nós crescemos nas escolas sem ter informações sobre a gestão ambiental. Né? Na nossa época, a gente não tinha na escola separação de resíduos, o dia da água, nós não tínhamos questões como essa. Né? Hoje a gente vê as crianças aí de 5, 6 anos já tendo na escola, ali na creche, orientação sobre isso. Então essas gerações que estão vindo, né, elas já vão ser gerações mais conscientes, que vão buscar, né, fazer a diferença. Porque nós crescemos sem ter essa educação. Então é algo mais difícil, né? É algo mais difícil da gente implementar. Né? As gerações passadas que nunca tiveram essa informação, né? Como que a gente ensina essas pessoas que elas precisam ter esse cuidado? Né? A gente faz o trabalho de educação ambiental dentro dos municípios. Na escola as coisas correm muito bem com as crianças, mas com a comunidade, para a gente mudar esses hábitos já construídos ao longo de 30, 40 anos, é algo mais difícil. E é bonitinho ver uma criança chegando, meu filho chegou falando dos 3 R's, falando que ele aprendeu na escola, que é reciclar, reutilizar, e o outro, eu não lembro, mas eu tenho que perguntar para ele. Tem os 3 R's e tem já os 5 R's. Ah, já tem os 5? Eu estava nos 3 ainda. É que conforme vai crescendo, a gente vai falando, que é o reduzir, reutilizar, reciclar, repensar e o reutilizar. Tá aí, ó. Então já fica esse recado para vocês também. Repete os 5 R's para todo mundo aqui. Reduzir, reciclar, repensar, reutilizar e repensar. Porque assim, quando a gente fala em resíduo, quando a gente fala dos 5 R's, a gente já começa pensando na questão do consumo. É a primeira questão. Porque o meio ambiente está direcionado com o consumo. Será que eu preciso consumir? Será que quem eu estou consumindo
de quem eu estou consumindo é sustentável, então esses R's, eles já começam a partir daí, quando a gente fala no repensar. Mas ficando já com o R de reciclagem já é um ótimo começo. Com certeza. Obrigada, Débora, por essa conversa, esse bate-papo, falando sobre esse futuro que a gente precisa pensar. Nós, como cada um ali, o cidadão, poder público, empresas, todo mundo assim, a gente consegue deixar um planeta bonito para várias outras gerações, bonito e sustentável também, que é o mais importante. E eu agradeço também a sua companhia aqui no De Corpo e Alma, falando sobre sustentabilidade, o que esperar desse planeta sustentável para os próximos anos. É assim que a gente espera que seja. Fique bem, um grande abraço e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.